Dando continuidade ao nosso seminário, eu gostaria de convidar a fazer parte da mesa a Graciele Feitosa de Loyola Cardoso, assistente social, pesquisadora do NEP e mestranda do Programa de Serviço Social da PUC. E também a nossa colega Lara Terezinha Rodrigues Rosa, assistente social, pesquisadora do NEP e mestre pelo Programa de Serviço Social. Meninas, a palavra é de vocês. Bom, boa tarde a todos e todas. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, dividir essa mesa com a Lara, né? E acho que de manhã a professora Martinelli ela inicia a fala dela com um poema de Fernando Pessoa, em que ela nos convidou a nascer a cada momento para a eterna novidade do mundo. E aí eu acho que, ao longo do dia, a gente foi nascendo, né? A gente foi acessando diferentes histórias, trajetórias, modos de ser e de existir. E eu e a Lara, nós temos o desafio de trazer reflexões sobre o processo de transcrição, né? De como a gente transforma essas palavras ditas nas palavras escritas, em como a gente transforma a fala no texto. E a gente poderia traçar diferentes caminhos para tecer o nosso diálogo, mas a gente optou pela dimensão da ética e a dimensão política, né? A dimensão ética e política na nossa apresentação. É importante a gente pensar, assim, quando a gente fala em transcrição, ela pressupõe necessariamente momentos que são anteriores, né? Que bem foi falado ao longo do dia, que esse processo de relação, de encontro, esse momento das entrevistas, esse momento da escolha desses sujeitos, que a gente viu que não é aleatória, existe uma intencionalidade. Então, a transcrição ela pressupõe esse momento anterior, desse encontro e dessa entrevista, que também deve, a dimensão ética e a dimensão política, ela deve perpassar todo esse processo. E aí, para ilustrar um pouco por que a gente foi escolhemos esse caminho da dimensão ética e política, como a gente viu também, o Alessandro Portelli, uma importante referência na história oral, ele nos traz uma história em um dos seus textos, que chama A Filosofia e os Fatos, que foi publicado em 1996, em uma de suas vindas, né, ao Brasil. E ele traz a história de um escravo, de nome Frederick Douglass, que nasceu em 1817, e que ele conseguiu fugir aos 20 anos de idade e se envolveu no movimento contra a escravidão. E como ele tinha uma grande oratória, como ele conseguia trazer de uma forma viva a sua experiência, ele foi sendo convidado para participar de diferentes momentos, né, diferentes seminários, diferentes encontros. E aí os dirigentes brancos do movimento abolicionista eles viram nesse negro um testemunho vivo da escravidão. E aí eles tentaram, Portelli nos conta, né, que esses dirigentes abolicionistas eles tentaram tornar a fala, né, a narrativa, a experiência desse escravo mais convincente. E aí pediram para que, quando ele fosse fazer os seus momentos de oratória, que ele trouxesse apenas a dimensão objetiva, concreta e factual da sua experiência. E diziam eles, né, dai-nos os fatos e deixe que nós filosofemos. E por que a gente inicia com essa história trazida por Portelli? Porque, justamente, essa história ela nos convida a refletir sobre essa relação entre o pesquisador e o sujeito participante da pesquisa, em como nós nos colocamos nessa relação com o outro, né? Qual a intencionalidade da nossa ação? Será que é nesse movimento, então, de você tentar direcionar, então, a fala do outro? Esse escravo, por exemplo, que foi ele que viveu a experiência, ele trazia a sua experiência de uma forma viva. E aí os dirigentes abolicionistas tentaram nortear que, ao narrar a sua experiência, ele trouxesse apenas a objetividade. E a gente foi vendo, ao longo do dia, que não é esse o movimento, né, que a história oral ela traz para a gente, né, que tem esse respeito, essa ética do cuidado nessa relação que se estabelece com o outro.
E aí a gente viu nas apresentações, né, tanto da Eliana, do Cláudio, do Amor e do Rodrigo, assim, que na história oral a gente não trabalha com as questões fechadas, né? A gente tem os disparadores. Isso é diferente de você ir para o momento da entrevista de uma forma sem ter claro qual é a sua intencionalidade, quais são os seus objetivos. Então, ao ir para o momento da entrevista, desse encontro com o outro, o pesquisador ele precisa ter claro a sua intencionalidade, quais são os seus objetivos nessa relação que está se construindo. Isso é diferente de você buscar trazer ou enquadrar a fala desse sujeito, a experiência desse sujeito nos seus objetivos de pesquisa, né, como a gente viu nessa história trazida por Portela. Então, eu e a Lara, assim, a gente vai fazer, na verdade, uma apresentação dialogada, porque, assim como no processo de transcrição, de que ele não é um processo estanque e isolado, de que ele é movimento, ele é representativo de todo esse processo da pesquisa, a gente também vai dialogar, né, a nossa apresentação como forma de ilustrar esse movimento de respeito ao outro, né, dessa ética e desse cuidado na relação que se estabelece também entre o sujeito participante e o pesquisador. Bom, boa tarde. Como a Grace já iniciou, nós vamos dividir essa fala numa forma de diálogo mesmo, porque uma vai complementando a ideia do outro na construção de um conhecimento, que é essa a nossa proposta aqui. E como nós aprendemos, né? Desde manhã até o momento, cada palavra, cada significado, e como isso reforça a nossa... nos oxigena, né? Como ser assistente social, a nossa prática profissional, não só enquanto pesquisadores, mas enquanto trabalhadores da prática, que estamos, muitas vezes, localizados nas periferias, estamos, né, adentrando serviços sucateados, e não teria como deixar de manifestar aqui o nosso repúdio, e a Grace ela compartilha dessa nossa missão de colocar, primeiramente, fora Temer e fora todos aqueles que querem, de uma certa forma, sucatear os nossos direitos e apagar a história da classe, né, da luta de classes, da luta da classe dos trabalhadores e todos os enfrentamentos que nós temos assistido e, como já foi colocado pela manhã, vamos fazer uma carta de repúdio ao que temos assistido no centro de São Paulo, e nós aqui temos como manifestação, não é um, é todos que estão, de uma certa forma, acabando com os nossos direitos e nos transformando, nos coisificando em apenas algumas pessoas. Nós não somos isso, nós somos muito mais que isso. E a nossa fala é justamente para reforçar esse aspecto ético-político. Bom, fazendo essa primeira colocação, eu quero agradecer, como a Grace também já colocou, a oportunidade de estar fazendo essa fala com a companheira aqui, que nós já dividimos tantas aflições enquanto assistentes sociais e não deixaríamos de compartilhar essa aflição enquanto pesquisadora. Então, nós temos esse conjunto e aqui a nossa troca ela sempre dá certo e a gente sempre se constrói juntas, né? Assim como com todos os outros companheiros do NEP e todos os outros colegas profissionais que aqui estão. Então, é uma satisfação estar partilhando mesmo desse momento com todos vocês, né? E com os outros companheiros que não conseguiram ficar até o final, mas que, com certeza, abrilhantaram esse momento. Bom, pegando um pouquinho da dimensão que a Grace já trouxe, a questão da transcrição das narrativas. Os colegas já colocaram a importância da história oral, a importância dessa metodologia na construção de um conhecimento, né? Por que construção do conhecimento? Porque é uma troca. Assim como nós não somos, não vamos a campo vazios. Nós temos também a nossa história de vida, as nossas expectativas, as nossas emoções, assim como os sujeitos das nossas pesquisas, né? Então, é uma troca mesmo e é uma construção de conhecimento. Então, como nós aprendemos com eles? Pensando um pouquinho dessa perspectiva, não tem como desfocar a construção do conhecimento sem pensar a dimensão ético-política
da pesquisa e da prática profissional. A dimensão ético-política, que ela vem no sentido, ela dá significado, ela materializa todo o conhecimento aprendido durante o processo, como o Rodrigo já trouxe, que a categoria é um processo, que os resultados é um constante processo. Então, como fazer essa mediação? E a mediação que nós utilizamos aqui é a mediação ética. Bom, por que nós trazemos a questão da mediação ética? Porque não é só o fato de ir a campo. E o ir a campo, fazer as entrevistas, de uma certa forma, bom, a gente fez as entrevistas. E aí? Como trabalhar esse material? É um material que a gente tem histórias de vidas, como já foi trazido, né? Experiências de vida. E a gente sempre vai trabalhando isso um pouquinho no NEP, que é a representação coletiva dessas narrativas. Porque, por exemplo, nós ouvimos histórias que podem representar histórias de outras mulheres, no meu caso, no caso do meu trabalho em especial. Então, é a representação de muitos, né? Então, por isso, nós adentramos pela perspectiva ético-política, porque até o fato de respeitar a história de vida e respeitar a experiência dessa mulher, a convivência, a vivência dela nesse cotidiano, que é o nosso solo de trabalho, é uma perspectiva ético-política. Eu estou fazendo essa correlação com relação à pesquisa, porém, não posso desfocar do nosso campo de trabalho, que também é uma produção do conhecimento. As nossas entrevistas, né, os nossos atendimentos, sejam eles em grupo ou individuais, independente do local onde estamos atuando enquanto assistentes sociais ou outros trabalhadores sociais que fazem atendimento à população, como estamos fazendo essa escuta, como está sendo esse processo de ouvir o outro. Não é o ouvir, né, olha, até aqui, como o pessoal fez bem o recorte, até aqui isso me interessa. Depois disso, olha, você guarda para o psicólogo, não é isso, né? Depois disso, você vai trabalhar em outro local. E não é nesse sentido que a história oral. Então, a história oral ela vem não só complementar, não só fundamentar o nosso trabalho enquanto pesquisadores, mas enquanto trabalhadores mesmo dessa prática. Pensando nesse sentido, nós temos, por representar o sentido da coletividade dessa narrativa e por trabalhar essa coletividade, essa narrativa transformada em texto, é que nós temos a preocupação ética e o cuidado enquanto no momento de transcrever. Por quê? Eu vou utilizar a experiência do Rodrigo mais uma vez. 11 horas de gravação em áudio, para você transcrever, o triplo ou mais desse tempo, porque você tem que fazer uma transcrição fidedigna a todas, fidedigna no sentido, nas pausas, nas emoções, naquele momento em que ele não se compreendeu ou que você também precisa dar uma pausa, que depois a gente vai compartilhar um pouquinho das experiências. Então, essa transcrição fidedigna, ela tem que ser cuidadosamente trabalhada sempre pelo caminho ético, porque nós vamos ouvir histórias de vidas. Tudo bem que nós não estamos ali vazios de história e de todo um significado, toda a experiência de vida. Porém, algumas colocações deverão ser trabalhadas de uma outra forma, até pelo pesquisador, porque eu posso concordar ou não com o que vai ser colocado na narrativa, porém, eu tenho que ter um ouvido atento, eu tenho que ter um trabalho atento a todas as narrativas que ali foram colhidas. Nesse sentido, a Graça até vai dar sequência aqui, falando um pouquinho do processo de construção dessas transcrições. E a gente vai retomando, vai fazendo esse bate-bola para a gente conseguir aprofundar depois no debate, porque é pouco tempo para a gente, né, ir falando um pouquinho, item por item, das transcrições.
Bom, então a transcrição ela é um momento de escuta, né, e de você traduzir em palavras escritas essas palavras que foram ditas. E com esse desafio de, como a Lara traz, de você manter nessa escrita as emoções, os sentimentos, as interrupções, as pausas, as ênfases. A Beth, quando trazia pela manhã o depoimento da professora Yamamoto, ela até diz, olha, olhando aqui, eu vi que talvez mudaria alguns pontos, né? Que é uma coisa que a gente defende, o Rodrigo pontuou isso na fala dele, de que o próprio pesquisador que viveu aquela relação e aquele momento da entrevista, ele faça a transcrição, ele não delegue a terceiros esse momento, porque é muito importante, porque você viveu aquela relação, então você consegue trazer com riqueza todos esses momentos, né? Identificar ali, quando o Cláudio falava, a Eliana também ela colocou aqui os choros, né? Aqui a ênfase, o silêncio. Então, só você que viveu esse momento ali dessa relação é que pode trazer a riqueza dessa experiência vivida nesse texto que é produzido. Então, a gente sempre traz a importância disso. A professora Dulce, que é uma professora do programa de pós-graduação em Sociologia da Unesp de Araraquara, num texto dela, que ela é intitulado A Transcrição da Fala do Homem Rural, Fidelidade ou Caricatura, ela também levanta um aspecto que é muito interessante. Ela traz que, geralmente, pelo pretexto do respeito à fala do outro, a gente acaba cometendo verdadeiras delinquências acadêmicas. E o que ela traz aqui, né? Ela vai pesquisar, né, os homens simples, utilizando Martins. Ela usa o universo da pesquisa dela é o homem do campo, né, o homem rural. E aí ela fala, por exemplo, que existe aí às vezes uma questão de uma dimensão de classe nessa transcrição, que aí a gente às vezes usa esse discurso do respeito à fala do outro, e aí a gente mantém algumas situações que muitas vezes tornam a compreensão daquela narrativa impossível. E aí como você fazer análise de uma história que você não consegue entender? E ela até diz que ao narrar, quando falamos, nós não seguimos as mesmas regras quando escrevemos. Então, a gente não pode atribuir na fala alguns erros que são atribuídos no momento ali da escrita, né, que são processos diferentes. Que, quando o pesquisador ele reproduz a fala dos seus pares, ele o faz com a perfeição ortográfica requerida. Mas aí, se ela uma pessoa da periferia, né, que traz várias questões ali na sua, que a gente poderia dizer como questões supostamente fonéticas, aí você mantém, né, aqueles erros sobre o discurso de que você está respeitando a fala do outro. E aí ela até cita, é diferente, por exemplo, você colocar o homem chegou e não deu para falar. E outra coisa é você dizer o homem chegou e não deu para falar. Ou você manter, por exemplo, o problema, né? Você ir mantendo algumas questões dessas que poderiam ser fonéticas. Então, na transcrição, na verdade, você pode fazer atualizar para não perder o sentido, mas você não pode modificar o sentido da fala daquele sujeito. Então, é diferente você fazer essas atualizações. Então, o homem chegou e não deu para falar, ele mantém o mesmo sentido do que o homem chegou, né, ou do problema, o problema. É diferente de você transcriar, né, que é como a professora Martinelli sempre nos fala. A transcriação é quando você edita a fala desse sujeito de tal forma, que a gente poderia dizer até uma forma violenta, para adequar essa fala em uma lógica e uma coerência que o pesquisador gostaria que essa fala tivesse. Então, isso sim é violento, né? Mas você fazer essas adequações não é. Então, a gente mantém os erros ortográficos, ou não, né? Então, isso você pode fazer essas correções. A professora Isaura ela defende que as correções, as concordâncias verbais, geralmente, ela não altera, ela mantém, né? Mas essas correções ortográficas é interessante a gente ficar atento. Então, há uma poética na oralidade que não pode desaparecer na transcrição que você faz, né? É diferente, como eu falei, da transcriação, que é onde você transforma a fala do outro para encaixar em um texto acadêmico, e aí você não traz as hesitações, você não traz as ênfases, nisso, sim, você está desrespeitando essa fala desse sujeito, né?
na ânsia mais de adequar o seu trabalho aos padrões que são desejados na academia. E ela chama a atenção para uma outra questão que também é importante a gente olhar, que existe, às vezes, pessoas que não realizam a transcrição das entrevistas, que, às vezes, escutam essas entrevistas e simplesmente pegam aquelas partes das entrevistas que vão justificar o seu tema, o seu interesse de pesquisa, e já vão para a redação final. Então, não é isso que a gente defende, né, dentro da história oral. É importante, sim, é um processo trabalhoso, né, que a gente leva muitos dias, muitos meses em transcrever muitas páginas, né? A Lara falava que o processo de transcrição dela deu mais de 400 páginas, a minha deu também quase 350 páginas. Então, assim, é um processo desgastante, né, de várias idas e vidas, de vários calos na mão, mas que é importante, porque, naquele momento que você está transcrevendo, você revive essas histórias e você também isso já vai te dando pistas dessas análises, das tuas categorias no momento da escrita da tua redação. Então, isso também te ajuda muito nesse momento. Bom, pensando em tudo que foi colocado, nós temos também a questão burocrática de uma pesquisa. E aqui eu vou utilizar um exemplo da minha pesquisa da dissertação de mestrado, que nós trabalhamos com crianças e adolescentes e suas acompanhantes em tratamento fora de domicílio em São Paulo, numa casa de apoio. E nós tivemos um empecilho ético dos comitês de ética, porque eles entendiam que a história oral num ambiente hospitalar não seria adequado. E aí um equívoco, e como nós enfrentamos isso, né, professora? Porque nós enfrentamos e vencemos, que bom, né? Foi uma luta árdua, porque nós tivemos que passar tanto pelo comitê da PUC, foi aprovado, passamos pelo comitê da Unifesp, foi aprovado, e, mesmo assim, nós ainda precisamos da autorização do Ministério da Saúde, porque eles entendiam que a história oral para pacientes, em especial, que, no caso, seriam as crianças e adolescentes, e para os acompanhantes durante o tratamento médico, não tinha relevância. E tem toda a resposta e tem todo o trabalho de colocar nos documentos, porque até então a gente não tinha essa fala com o comitê. Nós tínhamos os documentos, né, os relatórios apresentados, defendendo, e em momento algum nós deixamos de defender essa nossa proposta, de que nós estávamos ali para conhecer mesmo a experiência, a história de vida dessas mulheres, dessas crianças, e a experiência, né, delas durante esse período no território de São Paulo em tratamento médico. Bom, depois de 6, 7 meses de muitas tentativas, nós conseguimos a aprovação e nós fomos, então, realizar essas entrevistas. Daí nós encontramos alguns obstáculos, claro. Nós trabalhamos com pessoas, com mulheres, com crianças de outras regiões do Brasil. Então, nós não estávamos falando de uma única cultura, nós não estávamos ali trabalhando um único segmento. Nós tínhamos diversas realidades culturais, realidades éticas, valores. Então, nós tivemos que trabalhar todas essas categorias ao transcrever essa narrativa. Nós tivemos a fala, nós fizemos a entrevista com as crianças, agora adolescentes, mas que passaram a infância numa casa de apoio em tratamento médico. Então, olha quanta experiência, né, quanta história de vida um adolescente pôde trazer na sua narrativa. Então, todo cuidado foi um cuidado ético de entender qual era o significado das expressões que eles traziam, porque são expressões diferentes, né, muitas vezes, do que a gente utiliza. E puxar uma notinha de rodapé seria o suficiente? Não, a gente tem que trabalhar isso eticamente, entender em qual conjuntura, em qual processo eles trouxeram aquela fala, qual a experiência daquela mãe, daquela criança, no sentido da saúde mesmo, né? no processo da política de saúde. Então, esse cuidado ético, essa fala histórica e essa fala social, essa luta social, porque é um conhecimento de luta, ela tem que ser cuidadosamente
e eu repito várias vezes essa questão do cuidado, justamente para nós não deixar morrer ali aquela narrativa tão brilhante, que teve, sim, suas emoções, que, por muitos momentos, nós tivemos que parar, porque uma criança foi hospitalizada durante o processo da narrativa. Então, são N obstáculos, N desafios, não colocaria como obstáculo, que o pesquisador ele tem que estar atento a todo esse movimento, que nós partimos do movimento da realidade. Pensando em tudo isso, como já foi trazido, só para revisitar essa questão, de que o pesquisador ele vai justamente pesquisar, aprofundar um conhecimento que ele já tem previamente. Então, ele parte, toda a minha pesquisa, ela parte do meu processo de trabalho, da minha experiência de trabalho neste local. Então, utilizei também do diário de campo, que a todo momento, apesar de ter o gravador me auxiliando no processo da narrativa, as anotações, as pausas, porque a gente também não consegue, né, lembrar de tudo a todo momento. Então, as anotações elas são extremamente importantes no processo da transcrição. E a grande questão é como criar esse texto que já foi transcrito. Bom, fazer o processo da transcrição é difícil, é árduo, mas é importante, e ele traz significados até mesmo da nossa própria história de vida, porque a gente se encontra, muitas vezes, né, nesses entrelaços. Por isso que a história oral, a metodologia da história oral, possibilita o encontro mesmo entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa, que muitas vezes eu tive que parar, espera aí, parece que isso daqui também complementa a minha história, é também da minha história, enquanto trabalhadora, né? Então, a gente, muitas vezes, divide a mesma angústia, ou coisa e tal. Então, a grande questão entra o desafio mesmo de construir esse artesanato coletivamente, porque é um artesanato. Você fazer essa construção do texto, como Portelli mesmo ressalta, é um artesanato intelectual, mas ele é coletivo, porque ele não é só do pesquisador. Ele é de todos que participam de uma direta ou indiretamente dessa pesquisa. Então, nós temos a questão das narrativas, nós temos os diários de campo, nós temos todos os debates, as orientações, e tudo isso complementa o processo de transformar em texto, sempre pela perspectiva ética, né? Lembrando sempre essa questão da perspectiva ética. Então, esse desafio, e o Portelli vem trazendo mesmo que a narrativa ela é coletiva, porque ela é o horizonte de muitos. A fala ela tem um processo, uma fonte histórica, e ela tem uma fonte de luta. Então, ele nos convida a tecer fios entre as narrativas transcritas, a teoria e a experiência que foi construída durante esse processo da pesquisa. Então, essa é a grande questão, né? Esse é o ganho da história oral, da metodologia da história oral, nos resultados, ou até mesmo no nosso cotidiano de trabalho. E como eu parti dessa oportunidade enquanto pesquisadora. Porém, eu também utilizo dessa metodologia no meu trabalho, como assistente social. O meu trabalho na pesquisa foi na saúde e eu trabalho na assistência. E é super importante. Como a história oral, quando eu vou fazer um relatório social, quando eu vou fazer uma ficha social, quando eu vou fazer um atendimento social, como a história oral ela me dá mecanismos, ela me dá ferramentas para eu me compreender enquanto um trabalhador social naquela conjuntura de trabalho. Daí a Graça vai se aprofundar um pouquinho mais nessa questão da elaboração dos documentos. Acho que o espaço do NEP, assim, ele possibilita que a gente vá também, a todo momento, trazendo reflexões para o nosso próprio campo de atuação, né, para o nosso cotidiano, na verdade, de atuação profissional. E aí a gente pensou em trazer não só a questão da história oral nos documentos dos nossos processos de pesquisa, mas também de trazer a história oral como uma metodologia importante nos nossos processos de atuação profissional. E aí,
também nesse momento de construção desses documentos, né, dos laudos, dos pareceres, dos relatórios sociais, que cotidianamente, né, nós fazemos, né, no nosso cotidiano. A professora Martinelli, ela sempre nos fala que o ato profissional do trabalhador, do profissional, ele não se encerra no momento em que o sujeito ele sai da sua sala de atendimento. A escrita, o momento do registro, ele também materializa o nosso ato profissional. E aí, na minha pesquisa do mestrado, eu tive acesso, né, aos autos processuais de algumas mulheres que eu entrevistei, e aí eu fui tendo acesso a alguns relatórios, pareceres e documentos que são produzidos sobre essas famílias. E aí a gente vai vendo que esse saber-poder, né, que a Eunice Fávero já nos fala, desses documentos que são produzidos sobre essas famílias, e que eles podem seguir num movimento de ampliação de direitos, ou eles podem seguir num movimento de restrição de acesso a esses direitos. E, principalmente no campo do judiciário, esses documentos que são escritos sobre as famílias, eles adquirem um teor de verdade sobre essas histórias. E eles podem ser interpretados para subsidiar diferentes decisões. Muitas vezes, até a professora nos fala que os nossos relatórios eles não andam com a gente, né? Então, eles ganham uma vida depois que você os entrega, depois que você anexa ele nos autos de um processo judicial, por exemplo. Então, a gente sempre precisa refletir de que lugar que a gente fala, né? De que lugar institucional, político, profissional a gente fala. A quem tem servido os documentos que a gente produz, né? Que classe social está presente nesses registros? Quais são os valores éticos que balizam a nossa atuação profissional? Qual é a intencionalidade da nossa ação nesse movimento dessas histórias vividas para as histórias contadas? E aí, como eu falei que no meu mestrado eu tive acesso a alguns relatórios e pareceres que foram construídos sobre famílias que têm a experiência do acolhimento institucional dos seus filhos, e aí eu fui vendo o quanto que esses relatórios eles apontavam, mas eles tinham um teor muito verificatório. Eles não traziam a realidade, a experiência viva dessas famílias. Eles não desvendavam a realidade vivida dessas famílias. Eles vão apontando as fragilidades, as dificuldades que essas famílias têm. Eles descrevem cronologicamente todas as ações e todos os encaminhamentos realizados e a ausência de respostas dessas famílias, para justificar uma não aderência, né, a esses encaminhamentos. Poucas vezes, nos relatórios que eu estudei, a história das famílias ela estava contextualizada de uma forma ampliada, para além das análises individuais. Então, para ilustrar, eu trouxe alguns trechos de alguns relatórios, né? Então, em um relatório do CREAS, assinado pelo técnico de referência de uma das famílias que eu entrevistei, ele coloca: cumpre informar que este CREAS e o CRAS realizaram nova visita domiciliar à senhora Nega em 17/3/2016, por volta das 11 da manhã. A princípio, ela ofereceu resistência em nos receber, questionou se tínhamos um mandado judicial para adentrar a sua residência. Verbalizamos que é uma opção ela nos receber ou não, contando que iríamos comunicar ao juiz da Vara da Infância e Juventude de que maneira fomos recepcionados por ela. Em outro momento, né, esse mesmo relatório fala: cabe esclarecer que, diferente do que foi informado mediante ofício anterior, Nega não aderiu às orientações dos encaminhamentos propostos quanto ao CRAS, UBS, Secretaria de Educação e realização de matrícula escolar da filha mais velha. Vale ressaltar que este CRES solicitou vaga escolar para as filhas de 19 e 14 anos, uma vez que ambas estão fora da escola. Por fim, orientamos a ela sobre a importância de seguir as orientações e os encaminhamentos propostos, tanto que, se porventura negligenciar, maltratar e expor seus filhos à situação de risco, vai ser responsabilizada. Em um outro relatório, esse da equipe técnica do juízo, os profissionais colocam: avaliamos que a genitora é negligente em relação aos cuidados para com os filhos, os quais eram assistidos indiretamente por terceiros. A filha mais nova ainda não possui assento de nascimento, sendo que a mesma já irá completar no próximo mês 2 anos de idade. Desde que obteve sua liberdade, então era uma mulher que esteve um período na prisão, em janeiro de 2009, ela não procurou solicitar autorização para realizar as visitas aos filhos. E, mesmo por ocasião da entrevista, não demonstrou interesse em pedir autorização.
Nesse relatório, ficou muito forte na fala dos profissionais, porque, no momento da entrevista, estavam na recepção tanto a mãe quanto a filha, que ela não via há um tempo, né, que estava em situação de acolhimento. E aí a profissional demarca muito na fala dela que a mãe não reconheceu a filha no processo de entrevista. Só que aí, quando eu vou entrevistar os profissionais, na fala da advogada do CREAS, ela traz muito forte essa história. E aí ela diz, olha, não é que ela não reconheceu a filha, ela reconheceu a filha sim, mas ela tinha acabado de sair do sistema prisional, ela estava com todos os trejeitos que são ali pertinentes a esse espaço, da cabeça baixa, ela achava que ela não podia olhar e falar com essa filha, senão ela ia ser penalizada. E esse argumento ele foi utilizado pelos profissionais para justificar a não vinculação afetiva dessa mãe a essa filha, porque ela não reconheceu essa filha nesse momento da sala de espera. E aí, só mais uma fala, essa da nega, que é essa que o profissional faz o relatório, traz o relatório dela, essa é uma narrativa dela. Ela diz assim, na audiência, eu bati boca com a promotora. A promotora ligou para o conselho tutelar, mandou ir lá olhar os meus filhos. Daí tinha um sofá velho naquela casa. Meus filhos estavam tudo lá. Um sofá velho que eu ia jogar fora. Eu fiz faxina na casa. E eles tiraram fotos daquele sofá e tiraram fotos dos meus filhos. Só que meus filhos eles estavam com o pé no chão. E aí eles alegaram que os meus filhos estavam sozinhos. Só que entende que os meus filhos estavam sozinhos porque eu tinha que ir para aquela audiência. E eles não estavam sozinhos, porque a minha filha de 18 anos estava lá. A nega ela traz, em outros momentos, até na fala dela, que ela diz muitas vezes eles querem fazer justiça fazendo injustiça, né? Então, isso é muito forte na narrativa dela. Então, a gente vai vendo que os documentos que são escritos, eles também são um instrumento político, né? Os nossos registros eles são instrumentos políticos. Então, eles não podem ser meramente descritivos, verificatórios, responsabilizatórios. Nessa escrita, não pode desaparecer esse sujeito, a sua história por trás da história, né? Como diz sempre a professora Martinelli. A oralidade ela permite compreender a forma como os sujeitos eles dão significado à sua realidade, permite que a gente consiga dar vida ao que está posto nos autos processuais, nos prontuários, nos PIAs, de conhecer as histórias por trás das pessoas que são tidas como negligentes, como incapazes ou como dependentes químicas, né, como a Eliana trouxe. A gente vai tipificando essas famílias e não vai conseguindo trazer a história e a experiência viva dessas famílias. E aí, acho que o nosso tempo já está encerrando, né, Renato? Já encerrou. Eu vou só fazer uma fala e a Lara vai fazer outra e a gente encerra. Acho que o Rubem Alves nos lembra de que não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. A professora Martinelli ela sempre nos chama a atenção de que é importante a gente saber escutar, mas ter uma escuta atenta, ter uma escuta interativa. Isso é uma condição básica para o pesquisador. Então, a gente precisa ter esse olhar atento e interessado para que a gente possa construir uma relação de acolhida e um vínculo com os sujeitos participantes da pesquisa, para que eles possam acessar e trazer as suas histórias sem julgamentos, trazer as suas vivências e os seus modos de vida. E aí o Rodrigo, na dissertação dele de mestrado, ele traz uma questão bem importante que fez muito sentido para mim. Ele diz que o pesquisador, uma pesquisa ela não é feita somente do pesquisador, porque sozinho, isolado, até se pode aprender, mas não se constrói o saber. Este só tem sentido quando ele é tecido na trama da partilha, do diálogo e da interlocução entre os sujeitos. E aí, para fechar, a Lara vai trazer só uma fala da professora Martinelli, e aí a gente fecha. Rapidinho, gente. Então, essa tarde fica como convite, na verdade, para que a gente aprofunde o conhecimento na metodologia da história oral. É um convite que a gente trabalhe a igualdade da relação, tanto quanto pesquisador, tanto como trabalhador, né, trabalhador social, um diálogo de horizontalidade, valorizando a história de vida e os saberes construídos, sempre pela mediação ética. Vou sempre ressaltar essa questão. E nós não teríamos como terminar essa tarde, esse dia, né? Esse dia tão importante para nós, enquanto pesquisadores do NEP, e enquanto
pesquisadores, né, que utilizam da história oral, é uma fala da professora de lá muito tempo atrás, né, professora, de 95, mas que tem todo sentido para nós na realidade. Bom, é indispensável que o profissional tenha claro que, em toda prática, há um espaço de criatividade a ser explorado. Há vias de transformação a ser acionadas. Nenhuma prática é um bloco monolítico impenetrável. Sempre há caminhos críticos, vias de superação a serem trilhadas. Porém, a verdade é que só são encontrados por quem a procura pacientemente e por quem os constrói corajosamente. Martinelli, 95. Então, é isso. Nosso muito obrigado e estamos abertos ao debate. Muito obrigado, Graciele e Lara, por essas tão memoráveis explanações, né? E agora eu convido a professora a virmos fazer junto o fechamento. Eu inicio, tu terminas. Não, o fechamento é o debate. Só mudando de lugar aqui. Bom, pessoal. Acho que a gente vai ter que dar muito pouco tempo, né, Renata? Porque Sim. Que horas? 5 horas. Deixa eu ver. Então, pessoal, na verdade, assim, eu acho que é um dia riquíssimo. Eu, assim, enquanto coordenadora do NEP, eu estou mais do que feliz com todo esse processo que estamos vivenciando hoje. Mas eu queria, claro, a gente terá que encerrar, estamos muito perto do momento, mas eu gostaria muito de convidar os membros que participaram dessa tarde para que possam estar conosco aqui, para que vocês tenham a possibilidade de, pelo menos, o auditório poder trazer pelo menos uma questão para que eles possam aqui sentir o debate que suscitaram na plateia, né? Terá que ser uma coisa breve, porque realmente estamos já próximos de entregar o auditório, mas eu sinto pena de não ter de vocês a possibilidade deles também terem aí um retorno do auditório para aquilo que colocaram, né? Vocês têm possibilidade de ficar mais uns minutinhos, uns 15 minutinhos, a gente terminaria às 5h30, pode ser? Conseguem? Podem mesmo? Verdade verdadeira? Então, tá bom. Então, vamos convidá-los, então? Só pontuando aqui um pouquinho, professora, eu gostaria de dar só um exemplo de um caminho às avessas, porque eu sou um assistente social meio às avessas. Eu entro por caminhos que, às vezes as pessoas não pensam, não acreditam que sejam caminhos do assistente social. Então, aproveitando a minha estadia no NEP, e o NEP é isso aí, né? Essa acolhida gostosa, carinhosa, unida, harmoniosa e crítica. Então, a minha participação no NEP teve grande importância. Eu, enquanto articulista de um jornal da minha cidade, um jornal chama Jornal da Região, que atende a região de Guaxupé. E ali eu escrevo artigos de uns anos para cá sobre questões relacionadas ao serviço social, análise política, análise cultural, entrevistas, enfim, coisas do cotidiano ligado à nossa profissão e ao nosso olhar. E o NEP foi o grande, num certo período, foi o grande alimentador das minhas reflexões sobre o cotidiano e sobre os assuntos que a gente debatia aqui na PUC. E um dos exemplos que ficou muito rico e muito bacana foi exatamente escrever a história que os livros não contam, que era um outro espaço que eu utilizei no jornal para contar histórias, baseado na oralidade. E como que eu fiz isso? Alguém pode só apagar a luz só para ver a foto? Ao invés disso, bom, Renato, tem que ser essa parte. Deixa eu ver se ela atrapalha. Não, acho que não. Dá para entender o que é essa foto? Alguém poderia me apontar que momento histórico da história brasileira é esse?
Não, né? Não dá para saber nada, apenas uma foto que talvez representa os territórios de Minas Gerais, né? O carro de boi, o rio e o povo. Quem será que está nessa foto? Nós também não sabemos. Mas essa foto está na minha família. E a história dessa foto é exatamente representar um momento da Revolução de 1932. E aí, lá em Guaxupé, nós temos hoje dois grupos de guaxupeanos espalhados pelo mundo no Facebook e que publicam coisas relacionadas a Guaxupé, as histórias, o cotidiano, enfim. E um certo dia, pegando da oralidade e tal, eu publiquei essa foto só comentando que ela fazia parte de um momento e contando a história que eu sabia da história dessa foto pela minha família. E surgiu N comentários. N depoimentos de pessoas que alguns eu conheço, outros não. E a história da Revolução de 32, que é esse momento da fuga das pessoas para as fazendas, iam então os carros de boi cheios de gente, indo embora e se escondendo dos tiros que estavam na redondeza da cidade, é a história dessa foto. E, a partir desse momento, eu construí um texto baseado nas reflexões e nas vivências que as pessoas viam na imagem. E aí surgiu a coluna A História que os Livros Não Contam. Hoje eu já tenho um punhado já de histórias que os livros não contam, feito desta forma. Então, a oralidade feita através da materialidade da escrita pelo Facebook. Então, uma utilidade do Facebook para não ficar nesse mundo tão temerário, né, que a gente está vivendo, a gente tem belos momentos como esse. Então, só queria pontuar essa finalização, dando uma síntese a tudo o que foi dito nesse dia tão memorável e demonstrando a importância desta metodologia de pesquisa. Tá? Então, essa é a minha contribuição aí para esse seminário também. Gostaria de convidar, então, o Cláudio, a Eliana, o Rodrigo, o Amor, a Graciele e a Lara. Estou esquecendo de mais alguém? Não. Então, o público que queira aí, alguém que queira se manifestar, pode direcionar para qualquer um dos expositores e a gente chama eles aqui. Tá bom? E fazer. Sim, com certeza. Por isso que eu gostaria que eles viessem. A gente complementa aqui rapidinho, que, na verdade, nós temos muito pouco tempo, mas, pelo menos, para eles poderem tecer as considerações finais, né? Senão eles ficam sem essa possibilidade. Né? Não sei se alguém se alguém gostaria de fazer algum apontamento em relação à mesa da tarde, alguma questão em especial. Vamos ver se nós deixamos esses 15 minutinhos, 10 para isso, tá bom? Os próprios apresentadores querem fazer alguma referência, alguma... Alguém se manifesta, se inscreve? Pode. Pode, Marinês. Vem para cá. Tudo rapidinho, que nós Se ainda achegue. Nós ainda Se achegue, minha Nós filha. ainda temos uma moção de repúdio, gente. Bora falar rapidinho, hein? Eu quero parabenizar aos expositores da tarde e expositoras, mas só pegar uma frase do Amor, que eu vou sair daqui, eu acho que é a sensação de todas e todas, e muitas vozes vão falar a partir de hoje em mim. É só isso, Amor. Isso ficou marcado. Eu falei para a Martinelli, vou voltar a propor um grupo de história oral com alunos e alunas da universidade, e essa história de muitas vozes falam em mim me marcou. Muito obrigada, e muitas vozes de vocês passam a falar em mim. Que bom, ótimo. Muito bom. Mais alguém? Vem cá, Martim. É que por causa de que está gravando, então. Assuma a tribuna.
Quero agradecer a Marli pela presença e pela participação. Viu, Marli? Obrigada. Muito Para mim é obrigada. que foi um presente. Eu gostei muito de estar aqui, né, por vários motivos, né? Porque eu revi vários alunos nossos, né, que estavam no lugar um tempo atrás e hoje estão aqui, alguns terminando o mestrado, outros começando. Isso é muito bom. E acho que é muito bom, né, ouvir falas tão qualificadas, tão enriquecedoras, né, de cada um de vocês, que eu acho que trouxe uma contribuição e um jeito que eu gosto muito, né, sem arrogância, né, de um jeito humano, né, foi muito bom, quer dizer, e ao mesmo tempo acho que vocês fecharam muito bem, mostrando que tudo que a gente aprende, né, a gente leva para a vida. Então, vocês mostraram como é que esse cotidiano pode ser repensado, não é? A partir daquilo que aprende, não é? A Eliana foi uma graça. Eu cheguei na hora que ela estava falando, eu gostei muito da fala, da sensibilidade com que ela lidou com aquela fala das mulheres, né? Que é muito mais junta a teoria e aquilo que vê, né? Eu não peguei a fala do Cláudio. O Rodrigo, tão qualificado, tão profundo na sua fala, né? O amor que eu conheço de outros lugares, eu adorei te ouvir, né? Também achei maravilhoso, né? E essas duas meninas, né, que também trazem um depoimento, que pegam esse cotidiano profissional tão duro, essa visão tão tecnocrata, né, que a gente tenta quebrar na graduação, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas é muito legal, eu aprendi muito, acho que eu vou levar algumas referências para mim também, né? Então, muito obrigada, eu gostei de estar aqui, então não tem nada, foi uma troca muito importante. Acho que tem que fazer sempre, Martinelli, acho que uma vez por ano deveria fazer, não é? Com certeza. Nós temos uma aluna da graduação que veio aqui, né, Ana Deise? E não sei se vieram outras, mas a gente avisou. Então, muito obrigada, eu adorei estar aqui. Amor? Amor. Sim, muito rapidamente, não para fazer nem considerações finais, nem para fazer uma pergunta, mas para dizer alguma coisa que se entrelaça muito nas nossas falas. Me chama muito a atenção e o destaque que as colegas deram sobre a transcrição. Vejam como a metodologia da história oral ou o pesquisador oralista se defronta com um conjunto de desafios, com uma metodologia que, enfim, nos desafia a nós próprios. Se há desafios muito grandes na transcrição da palavra falada para a palavra escrita, e isso foi muito bem posto, é que nós, os seres humanos, não comunicamos só o nosso modo de pensar, agir e sentir com a palavra. Nós comunicamos o nosso modo de pensar, agir, sentir, os nossos conhecimentos, estas coisas que nós pesquisadores vamos à busca, comunicamos com arte, comunicamos com cultura. E o desafio que eu tive na transcrição, e é isso que eu quero dizer, eu fiz a minha pesquisa em língua nacional quimbundo, porque o meu participante não fala português. Agora me digam, vejam o desafio da transcrição quando a pesquisa é feita numa outra língua. E uma outra língua não é só um código diferente que vai se passar para uma outra língua. É também a língua carrega cultura, carrega arte. Porque, ao mesmo tempo que o nosso participante nos comunica com a palavra, o pesquisador oralista, está atento porque a pessoa que nos transmite usa a palavra, usa a arte, usa a cultura ao mesmo tempo. Só para exemplificar, e vou trazer um exemplo que pode ser mais compreensível para a cultura que vocês devem saber. Se numa dada narrativa, o vosso participante, depois de você fazer uma pergunta, ele para e faz esse gesto. Eu não disse palavra, mas esse gesto na cultura que vocês conhecem vos disse alguma coisa. Até te faz pensar, ué, o que é que eu perguntei que faz com que este meu respondente, meu participante, faça? Transmitir isto na mesma cultura é fácil.
Porque eu não vos disse o que é que... Não preciso dizer isso, mas vocês entenderam o que é que eu disse com isso. Agora, como na transcrição trazer uma expressão, porque o homem se expressa de muitas formas, que não faz parte daquele código cultural. Eu entrevisto o Soba e ele se emociona, levanta-se e pega um pouquinho de água, despeja um pouquinho no chão e outra põe na boca. Como faço essa transcrição em língua portuguesa, se vocês não vão entender esta língua? Portanto, o pesquisador oralista de facto, uma metodologia que nos dá possibilidades muito grandes. Podia só dizer uma coisa: não tenhamos medo dos desafios que esta metodologia nos impõe. Não ser pesquisador oralista é nos limitarmos ao acessar diferentes formas que os homens usam para transmitir. E os homens, para transmitir, usam palavra escrita, palavra falada, cultura, arte. E esta metodologia que o NEP nos proporciona nos potencializa a podermos entender todas estas linguagens. Este era o contributo muito rápido. Muito bom, amor. Excelente. Muito bom. Realmente acho que é muito importante essa consideração do amor, que é exatamente isso mesmo, né? Eu acho que é a possibilidade que essa metodologia nos traz de romper mesmo o medo, de buscar a completude, de realmente desvendar, né, todo o processo a partir das narrativas, mas, como o amor coloca muito bem, são processos culturais, são processos históricos, são processos sociais. E outra coisa muito bonita, gente, a narrativa de um é a narrativa de muitos, né? Quer dizer, naquela história tem muita história, né? E como nessa última fala da Graciele e da Lara, vejam como isso pode ser levado muito bem para o nosso trabalho profissional cotidiano. Não é apenas na prática da pesquisa, mas é no próprio cotidiano de trabalho profissional. Como nós podemos qualificar o ato profissional quando trabalhamos nessa perspectiva, né? É muito importante mesmo. Alguém mais, gente, gostaria de dizer algo ainda, os participantes, vocês? Pois não. Pode subir, fica à vontade, porque como está gravando, é para você poder ser vista e ouvida. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostei muito do que eu vi aqui. Estou na graduação ainda, minha professora fez o convite. E eu fiquei com uma dúvida, né, com relação a tudo que foi falado aqui, com relação às entrevistas, o colhimento das histórias orais. O que fazer com tudo isso? Porque, pelo que eu percebi, quando as pessoas falam, elas não trazem só o depoimento, elas trazem outras coisas, e algumas coisas que estavam guardadas lá durante muito tempo. E como que faz com tudo isso depois? Porque eu vou colher o depoimento, vou ouvir o a mais que ela tem a dizer, e depois como fazer com tudo isso, né? Eu gostaria de saber se já teve alguma situação de depois ter que tentar auxiliar a pessoa de alguma forma e, assim, ainda que não tenha esse auxílio, o que fazer com aquele depoimento, que é mais do que um depoimento? Se a pessoa consegue se reelaborar depois disso. Alguns dos pesquisadores querem responder para ela, vocês que fizeram a apresentação. É muito interessante. Como é o seu nome mesmo? Ana. Ana traz uma provocação das mais significativas, sim, Ana. sim. Obrigada, viu? Nada como ser jovem para cutucar a gente, está vendo? Pode vir, Cláudio. Cláudio, muito bem. Vai lá. É com você, Cláudio. Depois eu fecho. Bom, vou tentar dar a minha contribuição a partir da minha experiência, né, daquilo que vivenciei dentro do meu processo da pesquisa. Realmente, o que a Ana traz para nós, a gente acaba ficando, assim, se você for pensar no processo da transcrição, em termos quantitativos, eu fiquei com quase 200 páginas de transcrições, não é? Que dá fala de 11 mulheres, a Lara com quase 400. Mas a gente usa isso tudo na nossa pesquisa?
Não, a gente não usa tudo na nossa pesquisa. A gente vai usar exatamente aquelas falas, aquilo que vai de encontro daquilo que nós estamos pesquisando, não é? Por exemplo, também quando você é uma questão que porque eu pedi para fazer a fala, por conta de que no meu objeto de pesquisa não estava para falar sobre a questão da violência contra a mulher. Mas, durante o processo das entrevistas, daí a professora Martinelli e eu decidimos que, então, teria que ter um capítulo sobre a violência física contra a mulher. Não são os outros tipos de violência. A violência física, de bater no rosto, de deixar a marca, não é? Porque, na fala de todas as mulheres da qual eu entrevistei, da qual a gente sentou junto, aparece esse dado. Né, aparece essa questão, todas elas trouxeram. Ao mesmo tempo, por exemplo, que elas trouxeram histórias de vida, como você mesmo colocou. Por exemplo, como a Anabela, ela fala de todo o processo que ela cuidou do marido e, na hora que ele faleceu, ela não pôde velar o corpo, porque a família, então, foi buscar, porque a família tinha mais posses, porque ele estava no governo, porque ele tinha dinheiros para receber, e ela ficou só com o filho e chorou a fotografia. Chorar a fotografia, ter a fotografia dele lá e o velório ser com a fotografia. Isso era um objeto de estudo da minha pesquisa? Não era, mas para ela falar tudo aquilo que eu precisava, né, para entender, para interpretar as minhas pesquisas, ela contou a história dela. O que a gente faz com isso? Eu estou pensando seriamente, não é, que com todo o material que eu tenho dá para fazer um doutorado. Por isso que eu estou pensando, não é, a partir das expectativas que elas trouxeram no texto delas, né, na fala delas, como que eu ligo a história da mulher de trabalho em Angola, que tinha expectativa de melhorar de vida, mudar as condições de vida, acessar o mercado formal, mas ela está imigrando para o Brasil, com os filhos, com a família, e chega aqui no Brasil, toda aquela expectativa que ela tem em relação ao Brasil nem sempre se consolida, porque a política de imigrante e política de atendimento à população de rua aqui em São Paulo é a mesma. Não é? Então, como que a gente faz? Né? Então, em termos assim de tudo que ela traz, eu penso assim que eu tenho guardado ainda tudo que não utilizei as 7 chaves, no sentido de que aquilo é um contributo histórico. Em algum momento da história, isso vai aparecer. Também, tanto que eu utilizei os nomes próprios do sujeito da pesquisa, porque elas autorizaram, porque elas queriam marcar a história. Não é? E digo para você, por exemplo, que grande parte das histórias delas estão em mim ainda. Não é? Eu fiz a minha pesquisa em 2009, defendi em 2010. Então, no dia a dia, no cotidiano, eu acho que é isso, né? Porque nem tudo que a gente, quando você pesquisa, você realmente fica com uma série, uma gama de informações que não é que você despreza, mas você guarda e que, no momento certo, você vai conseguir utilizar. Isso. Né? Não sei se respondi. Eu quero só complementar aí, Cláudio. A pesquisa é uma fonte de voz política. Tudo aquilo que a gente materializa na pesquisa, ela vira voz política. Voz em defesa de direitos, voz em defesa de alguma coisa. Então, e esse é o significado da pesquisa, é para isso que a gente também estuda. Né? E a seleção das entrevistas é exatamente aquelas que representam, que chegam mais próximo da representatividade do humano genérico. Isso, né, que faz a síntese com o humano genérico. Essa é a que representa todas as situações, ou pelo menos a grande maioria. Não, e também, só para dizer para a Ana, que um compromisso do pesquisador, Ana, é a devolutiva mesmo, sabe? Então, isso nós temos, é um compromisso ético-político nosso, como trabalhar com esse sujeito a partir da história que ele nos trouxe. Até porque, Ana, muitas vezes, ao narrar, realmente há um conteúdo emocional, às vezes, ao trazer essa narrativa, ele consegue trazer situações da vida sobre as quais ele nem havia pensado anteriormente. Né? Então, é realmente um compromisso nosso manter isso no espaço ético-político,
tanto sob o ponto de vista da evolutiva como da estrutura de apoio que a gente oferece, né? Então, vou propor assim, vou passar, então, para os que se inscreveram agora, para a gente, que é a Neuza e a Eliana, né? E a Eliana também, né? E Eliane, para a gente poder ir finalizando. Obrigada, Cláudio. Pois não. Tem que vir até aqui por causa da gravação, Eliana. Só enquanto ela vem, há um pendrive aqui. É teu, amor? Está aqui. Ana, acho que uma ótima provocação, né, Ana? Tem um aspecto que eu ia dizer, que a Martinelli acabou falando, que é a questão da devolutiva, que ela é fundamental e que a gente precisa já ir dizendo sobre isso no processo mesmo da pesquisa, que em algum momento isso vai ser compartilhado e vai ser devolvido, e a gente precisa encontrar formas mais próximas, né? De modo geral, a gente se relaciona com pessoas que têm pouco letramento, então não adianta você falar que você vai entregar a dissertação, a tese na mão da pessoa, né? Que essa é a devolutiva, não é desta maneira que a gente vai fazer, né? Então a gente encontra uma forma criativa, cada um, né, de poder fazer, compartilhar dessa. Então tem pessoas que fazem vídeos, tem pessoas que fazem pequenas histórias, pequenos resumos, tem gente que entrega, além de tudo isso, um texto na íntegra para a pessoa, né? Alguma forma de publicização, de divulgação e de devolutiva. Mas acho que tem uma coisa anterior que você traz, que é um aspecto importante de se aprofundar quando a gente faz esse debate, que talvez, num outro momento, fica apontado para nossa próxima experiência aí do NEP, que é a conversa sobre a cultura e a subjetividade. Então, sempre que a gente está lidando com as questões da tradição oral, de fato, a gente precisa se apoiar, enquanto método, em pesquisadores, e a gente tem alguns pesquisadores, inclusive dentro da tradição marxista, sérios, importantes, né? A Martinelli, a gente falou de manhã, a Beth falou do Benjamin, tem o Thompson, os britânicos, né, os culturalistas, que vão dizer para a gente que a cultura e a subjetividade, elas são produtos da realidade social, né? A compreensão dentro do método dessa dimensão, né, do que são os fatos, do que é a realidade social, do como o Rodrigo trouxe, né, dessas categorias que se movimentam na realidade, elas precisam, inclusive, por parte do pesquisador, de um aprofundamento dessa compreensão, do que significa subjetividade. Porque a subjetividade não é algo que está à parte do trabalho social ou da pesquisa social, da pesquisa qualitativa, né? Então, é bastante importante a aproximação com esses estudos, né, da compreensão tanto da cultura, né? Então, às vezes, a subjetividade vai se expressar na arte, vai se expressar nas cantigas, nas tradições, como disse seu amor, mas também vai se expressar a partir de como que as pessoas contam suas histórias, né? Então, como que a gente valoriza isso, como que a gente trata disso, né? Agora, de verdade, tem conteúdos, às vezes, que são muito emocionais, que são muito... E, por vezes, aí, cada situação também é uma situação. A gente que é assistente social, a gente sempre fica nesse lugar assim, o que eu faço com isso? Porque a questão do assistente social, né, preciso dar encaminhamento para essa questão que ela trouxe, né, preciso fazer alguma coisa com isso. Mas, naquele momento ali que você é pesquisador, você vai fazer um outro tipo de exercício de vinculação, né? Não estou dizendo que o pesquisador é uma coisa e o assistente social é outra, mas tem aí a construção de um papel e de como que você vai se relacionar com esse papel. Eu não sei se eu consegui te ajudar. Obrigada, gente. E aí nós encerramos as inscrições, e passo para você, então, né? E encerramos para poder fazer a finalização aqui. Oi, eu sou a Neuza. Então, a questão da Ana me fez pensar na questão da devolutiva, que a professora já colocou. E aí, um pouco, esse lugar do pesquisador, que a Eliana já colocou. Mas eu só, então, acrescentaria que essa devolutiva não é só para o grupo com quem a gente fez a pesquisa, que participou da pesquisa. A gente tem um compromisso também de publicizar para outros espaços. Isso. Né? Nesse sentido, você produz conhecimento,
mas é um conhecimento comprometido com a transformação, né? Esse conhecimento pode alimentar, inclusive, formulação de políticas públicas que, num determinado momento, não existem, né? É só isso que eu queria acrescentar. Muito bom, muito importante, Neuza, verdadeiro. Então, vamos aqui ouvir a última. Obrigada, Neuza. É um complemento super importante, que realmente é isso. Quer dizer, pode até gerar a formulação de novas pautas políticas, né? Boa tarde. Para mim foi uma alegria, né, que eu recebi o convite do meu professor Rodrigo na pós. E a pergunta da Ana, ela mexeu muito comigo, porque agora eu tenho caminhando para amadurecer o mestrado, né? E é interessante porque me levou a entender a minha condição de pesquisadora, né? Porque como assistente social a gente trabalha com intervenção, então a gente deveria, no mínimo, intervir nesses assuntos que a gente pesquisa, né? E eu acredito, isso é comigo, que talvez fosse interessante, de cada mestrado, de cada tese, a gente formar uma rede, que é disso que o assistente social vive, né? Então, assim, a partir daquilo que eu pesquisei, facilitaria o trabalho. Se eu não posso atuar como assistente social porque eu sou pesquisadora naquele momento, talvez passar o assunto para um assistente social atuar naquilo que já é minha pesquisa, naquilo que já está pronto. Isso. Né? Acho que assim não seria só uma escrita, que às vezes as pessoas nem leriam, né? Mas seria uma coisa que partisse para a prática e que realmente fosse transformar as vidas, transformar situações de pessoas que se sentem felizes só de estar ali relatando a sua vida, a sua necessidade. Então, talvez fosse interessante se pensar numa forma de amadurecer para que essas pesquisas se tornassem meios do assistente social amigo, então, trabalhar na vida dessas pessoas que contribuíram, né, que foram sujeitos da pesquisa. Isso. É verdade, e muitas vezes o próprio pesquisador ele tem possibilidade, dependendo do trabalho que ele realize, de dar continuidade a esse processo, quer dizer, porque ali ele está como pesquisador, mas ao ter conhecimento daquela realidade, ele tem toda a possibilidade de dar continuidade, de oferecer propostas, né? Porque realmente a pesquisa não é para o pesquisador. Lembre-se que de manhã a Beth até falou, quando ela falava do Walter Benjamin, que a nossa proposta não é criar erudição, não é fazer um tesouro com o conhecimento que eu tenho, mas é publicizar. Entende? Quer dizer, então, nesse sentido, é bem interessante a sua pontuação e muito, muito oportuna e verdadeira. Então, obrigada. Obrigada também você. Então, pessoal, nós temos aqui, eu vou rapidamente, o Renato quer fazer algum apontamento ainda, né, Renato? Só para fazer uma síntese, um amarramento, né, dessa tarde, nós começamos cedo com a história da Nobuco, a tese da Beth, que parte da realidade do serviço social, da sua realidade histórica, materializando um momento histórico do serviço social e de uma personalidade histórica do próprio serviço social. Caminhamos para diversas realidades materiais. Então, nós vemos que a pesquisa sai do real, vai ao mundo da abstração, o mundo da abstração não é fora dessa realidade, e volta ao real. Esse é exatamente o caminho metodológico que Marx idealizou. Nós vimos também que os trabalhos apresentados trazem a identidade do DEP, de apresentar as questões de gênero, diversidade cultural, etnia e identidade, no seu recorte de gênero, política, ética e classe. Também vimos que todos nós trazemos exemplos que podem, e vivências que podem ser traduzidas com a apropriação da metodologia da história oral enquanto pesquisa
qualitativa. A história oral, então, se reduz a uma expressão das identidades. As identidades, aqui eu abro o campo para as identidades culturais. É dar voz aos sujeitos sociais. E essas vozes é que falam em nossas pesquisas. A história, ela é contada pela história do povo simples, da mulher simples, daquela que talvez poderia ser esquecida, e é dar importância a essa pessoa, a esse sujeito da pesquisa. É um exemplo de metodologia profissional para que nós, assistentes sociais, possamos, de alguma forma, sermos pesquisadores no nosso campo de atuação profissional e, ao mesmo tempo, ser também, utilizar da metodologia da história oral para a construção de nossas metodologias de trabalho, nossas ferramentas profissionais. É dar significado às vidas. Isso é o que eu deixo aqui bem marcado, porque toda a nossa pesquisa traz e dá significado às vidas. As pessoas são sujeitos históricos, são sujeitos sociais e são a síntese de múltiplas determinações. A pessoa pesquisada, o narrador, ele é a síntese do humano genérico. Então, essa sim uma pequena síntese aí de todo o nosso movimento nesse dia. Quero agradecer imensamente, Neuza, pela oportunidade de estar aqui, eu mesmo distante, mas presente, né? Sempre há um momento que a gente tem que ficar nesse ostracismo da solidão do pesquisador, senão a tese não sai. Mas muito obrigado por essa oportunidade do convite, de também ser nepiano, né? De também estar como nepiano. E desse saudosismo que, quando a gente se afasta um pouco, fica esse negocinho assim que coça lá dentro, assim, ai, como aquilo me faz falta, né? E isso é que é bom. Isso é o que é o essencial. Muito obrigado, professora, pelas suas contribuições e por construir e fazer parte da nossa história. Obrigada, Renato. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada aí pelas coordenações de mesa, pelas presenças, por tudo, pela Neuza como organização, praticamente, devemos muito a ela, como eu disse, o seminário estar se realizando. Nós ainda vamos fazer uma pequena homenagem a ela, e antes de passar para essa fase final, eu queria só ler a moção, e depois nós vamos ter uma musiquinha para finalizar, né, rapidinho. Mas eu queria ler, antes que possamos dispersar, a moção de repúdio que nós falamos pela manhã, que vamos encaminhar, então, ao nosso conselho para que ela possa ser, e para a nossa coordenação de programa também, para que ela possa ser socializada. Então, eu gostaria de ainda poder ler para vocês, para ver se aprovamos, e, em seguida, passamos para o ato de finalização propriamente dito. Então, é assim, nós, participantes do seminário Cotidiano, Memória e Identidade, o uso da fonte oral e seu significado político, realizado pela PUC São Paulo no dia 24 de maio de 2017, vimos, através deste, manifestar nosso repúdio às ações de violência policial e de órgãos de segurança pública recentemente ocorridas na chamada região da Cracolândia, na cidade de São Paulo. O fenômeno do uso do crack é complexo e deve ser enfrentado com políticas públicas que articulem o acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação, assistência social e habitação. O Estado brasileiro tem o dever de garantir os direitos humanos a todos os cidadãos, independente da sua condição social e de saúde. As ações de violência sempre se mostraram incapazes para enfrentar o fenômeno, e os últimos acontecimentos comprovam isso. As operações têm gerado pânico, feridos, mais violência, e está alimentando o sentimento de ódio do conjunto da população a um segmento que necessita da presença do Estado como provedor de políticas públicas que assegurem a saúde, o bem-estar de toda a população usuária de crack ou não. São Paulo, 24 de maio de 2017. Se vocês aprovam... Se aprovam, bate palma. Obrigada. Então, essa será encaminhada, né, para que nós possamos dar conhecimento, então, à ação que estamos realizando.
Nós temos aqui, então, os certificados dos que estiveram aqui à mesa apresentando os trabalhos, né? Os demais já entregamos, né? E eu quero realmente... Só que eu preciso... Lisa, você pode pegar na minha bolsa que ficou aí, eu estou cada hora num lugar, essa vermelhinha, obrigada. Também agradecer ao Charles pela elaboração da moção de repúdio, ele que redigiu para nós. Esqueci de dizer obrigada, viu, Charles? Ficou aí, está ótimo, aprovado. E dizer, então, pessoal, que um seminário como esse, ele implica realmente em muito trabalho, em muitos movimentos, em muitas situações para que ele possa vir a se realizar plenamente. Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento de especial importância. Para mim, como coordenadora do NEP, eu posso dizer que quero cumprimentar vocês, pesquisadores, nos legaram aqui um dia maravilhoso de trabalho, cheio de emoções, na verdade, né? Começando aí pela exposição da Beth Rosa, minha orientanda, uma tese brilhante que estamos indicando para Prêmio CAPES de tese até, né? Estamos constituindo aí a comissão no programa. Então, realmente, eu acho que todas as participações aqui foram muito significativas, não só dos meus orientandos, mas todos. E quero dizer que um dos princípios do NEP é exatamente esse, ser uma construção coletiva. Então, eu me vejo muito em cada uma das falas, em cada uma das participações dos meus orientandos, mas me vejo de uma forma muito feliz, porque me vejo neles na autonomia que estão conquistando. O que me permite dizer, com muita alegria mesmo, sabe? Porque eu sou assistente social há 50 anos, então, realmente, a minha vida tem sido viver com esta profissão, realmente. E o NEP, desses 50, mais de 20... eu venho dedicando ao NEP. Eu acho que ele é um espaço, acho que o dia de hoje me fortalece a convicção dele que ele é realmente um espaço de formação de pesquisadores e que é indispensável na universidade ter um espaço como esse. Que nós não podemos ter uma universidade que não prepare, e aí quero me valer muito também, amor, da sua finalização, não podemos ter medo de trabalhar com subjetividade. Não podemos ter medo de trabalhar com a palavra, nós somos trabalhadores sociais. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma metodologia especialmente importante para nós. E, ao passar dos anos, nós temos visto cada vez mais que ela é fundamentalmente importante, não só para a produção do conhecimento, como também para o trabalho cotidiano que fazemos. Eu acho que a participação final aqui, pena que o tempo é sempre curto para nós, né? Mas a participação final da Lara e da Graciele, deixa muito claro, gente, como é possível você fazer um relatório que tenha realmente uma atuação mais completa, mas com maior plenitude do trabalho do assistente social, né? Então, acho que o trabalho de hoje me fortalece em muitos sentidos, nos fortalece enquanto nepianos que somos, né? E nos diz claramente, então, que é possível, sim, realizar um trabalho de qualidade, ainda que estejamos vivendo um momento tão regressivo em termos de direitos, tão regressivo em termos políticos, né? Mas isso não pode nos levar a abandonar as nossas lutas. Numa dessas noites, desses vários auditórios que eu já estive, porque eu estou com a voz rouca, porque eu já tive muitos auditórios, mas nesse último que eu estive agora em Mauá, que foi ontem, antes de ontem, a professora que me levou, a professora Márcia Guerra, que defendeu, fui até da banca, doutora já pelo programa, e ela levou a filha adolescente com ela, e é uma viagem daqui a Mauá, eu nem sabia que era tão longe, na verdade é bem longe, sabe? Foi uma viagem. E aí, termina a sessão, aquele auditório de perder de vista, e aí alunos e fotos e tudo mais, uma maravilha, voltei super feliz. E aí no carro ela falou, mamãe, eu quero falar uma coisa, eu estou mudando meu status aqui no Face. Falei, como assim? Ela falou, como assim, Vivi? Ela chama Vivi, Virgínia, a menininha, ela chama ela de Vivi. Mamãe, eu estou pondo aqui no meu status o que a prof falou. Eu falei, mas a prof falou tanta coisa, o que você está pondo? Ela tem 14 anos, ela falou, mamãe, eu pus assim, a única luta que se perde é aquela que se abandona. Veja só, que foi, então, eu fui dormir, porque esse é o lema, gente, das Mães da Praça de Maio. E eu falei no final, né,
que isso para mim realmente é muito, porque eu ouvi isso da própria Hebe, das Mães da Praça de Maio, e elas têm isso em todas as praças argentinas. Então, eu falei, se uma menininha de 14 anos conseguiu ficar com isso, significa que a palavra é viva mesmo, gente. Ela chega, ela mobiliza, ela leva. E, por isso, amor, também isso que você diz, é a cultura, é a arte, é a música, a literatura, tudo tem um sentido, né? Então, eu quero cumprimentar todos, dizer que fico realmente muito feliz e quero realmente poder... Deixa eu até pegar aqui, que nós temos também um presentinho africano para a Neuza. Viu? Atravessou também, viu, Neuza? Por tudo, porque se não fosse a Neuza, porque eu nesse meio tempo andei mais do que para em segundo lugar, e a Neuza que foi mesmo quem nos organizou tudo isso. Então eu quero passar para ela com todo o carinho do NEP, viu, Neuza? Vocês querem ver? Escolhemos lá, né, amor? Escolhemos juntos lá. Como ela gosta de azul, azul nós buscamos, né, amor? Então, e a outra homenagem que eu quero prestar, os nepianos vão saber por quê, e por isso também todos os presentes eu explico. Na verdade, eu quero homenagear a professora Shinobu, a nossa querida Shinobu. Não fosse ela nos alimenta todos os dias, com chuva, sem chuva, ela está toda quarta-feira no NEP, não deixa nos levar um bolinho para a gente socializar no final. Então, Shinobu também, com muito carinho. Você é uma pessoa super especial e a gente tem muito carinho que você possa estar aqui. Esse é para os momentos de lazer, viu, gente? Tá vendo que lindos?